A mídia está em constante evolução, indo dos meios tradicionais até os meios atuais. Um grande exemplo disso é o próprio jornalismo, que foi do papel até os meios digitais, os quais conhecemos hoje. Mas essa conexão com o público nem sempre foi tão aberta assim, já que os antigos canais de mídia costumavam ser apenas para os que podiam pagar por isso, deixando muitos talentos no anonimato. Algo que tem mudado com o advento da internet, onde agora, com inúmeras redes sociais, qualquer um pode fazer e publicar o seu próprio conteúdo de forma gratuita, criando até mesmo uma disputa com as grandes e tradicionais antigas mídias por espaço em meio a tanto conteúdo diversificado. Enquanto por um lado isso é bom, pois dá mais oportunidade para novos talentos que não encontravam lugar na antiga mídia tradicional, por outro faz com que pareça não ser mais necessário se profissionalizar na área de comunicador, causando uma crescente perda de qualidade nas informações disseminadas por certos amadores e criando uma grande massa de distribuição de notícias falsas e desinformação. Além disso, com as liberdades trazidas por estes novos meios, tudo pode ser dito com a desculpa de se tratar de um ato de liberdade de expressão. A grande questão é: haveriam limites para o que pode ou não ser publicado na internet? Como distinguir os verdadeiros profissionais dessa área? Quem vencerá essa disputa por espaço nas novas redes sociais e mídias digitais? Meu nome é Vinícius e é isso que buscaremos responder no documentário de hoje. Para falarmos sobre o tema redes sociais, é importante voltarmos no tempo, mais especificamente para 1995, quando o jovem Randy Coleman teve a brilhante ideia de criar a Classmates, algo como amigos ou colegas de classe, e como o nome já diz, ajudaria os membros a reverem velhos colegas do ensino fundamental, médio, trabalho e serviço militar. Mas sem saber, Randy havia criado a primeira rede social do mundo. Por incrível que pareça, o jornalismo também ganhava corpo online nesta mesma época, tendo sido criado o primeiro jornal online do Brasil, também em 1995, o JB Online, que apenas convertia os conteúdos do Jornal do Brasil para o online. Com o tempo, novas redes sociais surgiram com mais força e melhor otimizadas, enquanto as páginas de jornalismo também passavam por constantes melhorias, até chegar o momento em que esses dois meios iriam se chocar. Enquanto isso não acontecia, algo novo começou a tomar forma. Com as liberdades para criação e publicação de conteúdo, começou a nascer os digitais influencers. Era quase como um novo formato televisivo, mais livre, sem os limites dos quais a imprensa se adaptou ao longo do tempo. Agora, qualquer um ganhou a habilidade de expor seus talentos, futilidades e até se tornar um famoso. O problema é que essa liberdade também dava espaço para polêmicas, que já haviam sido vencidas pelos meios tradicionais, com limites criticados, mas importantes para que esses meios se tornassem mais diversificados e inclusivos. Com essas barreiras baixas, tudo era permitido e se tornava liberdade de opinião, algo que discutiremos mais tarde se realmente pode ser interpretado dessa forma. Voltando aos portais digitais de notícias, somente o alcance e a divulgação em seus próprios meios não eram mais suficientes e as notícias precisavam ir para onde o público estivesse. Afinal, este também estava passando por uma renovação, por um público mais jovem. Foi então que, aos poucos, o mundo das redes sociais e dos grandes portais de mídia começaram a se fundir. Uma das pioneiras nesse quesito foi a Jovem Pan, que teve início na TV nos anos 90, algo que não deu muito certo, fazendo com que ela migrasse para a rádio nos anos 2000. Mas a empresa não parou por aí, já que não se limitou apenas a esse formato, se expandindo para os meios digitais, os quais passaram a contar futuramente com transmissões ao vivo de seus programas. Hoje, a empresa retornou aos meios televisivos, tendo criado seu próprio canal na TV a cabo em 2021, mas continua com suas fortes transmissões no YouTube e suas publicações diariamente ativas no Facebook e Instagram.
Enquanto algumas empresas se encaixaram bem com este novo mundo da internet e das redes sociais, outras se distanciaram destes meios, como o Grupo Folha de São Paulo, que ficou 3 anos sem publicar no Facebook após uma decisão da própria rede de Zuckerberg de reduzir a visibilidade do jornalismo profissional pelos usuários. Mas essa não foi a única razão, já que muitos apontam que o verdadeiro motivo do afastamento da empresa era a impossibilidade de se cobrar para ver as notícias na rede social, algo que pesou financeiramente para a Folha de São Paulo, tornando inviável as publicações, até que, em 2021, o Facebook adicionasse essa opção conhecida como Paywall. Fato é que muitas empresas profissionais contam com seus próprios meios para publicação de suas notícias, sendo detentoras de seus próprios sites alinhados com suas próprias regras e diretrizes, algo caro para se produzir e manter, mas que é financiado por assinaturas e patrocínios. Mas para muitos criadores de conteúdo independentes, criar seu próprio site nem sempre é uma opção, fazendo com que seja mais viável recorrer às redes sociais, mesmo que seja menos lucrativo. Isso quer dizer que enquanto alguns profissionais independentes recorrem a este meio e digitais influencers ganham a vida desta forma, surgem alguns infiltrados que começam a deturpar esses meios através das liberdades cedidas pelos mesmos, sem restrições até então, algo que só mudaria com o passar do tempo. Mas, até lá, muitos problemas seriam causados pelos chamados haters, ou os que se auto-intitulavam como a verdadeira mídia independente. No Brasil, um dos primeiros casos de notícias falsas disseminadas em redes sociais que causou sérias consequências foi a morte de Fabiane Maria de Jesus, a qual foi espancada até a morte por moradores de Guarujá, São Paulo, em 2014, após a divulgação no Facebook de que a moça seria uma bruxa e sequestradora de crianças. Casos como estes acabaram obrigando as empresas de tecnologia que controlam as diretrizes dessas redes a imporem limites ao que poderia ser disseminado pelo público, algo que reduziu, mas não baniu, as chamadas fake news, agora disseminadas com ainda menos escrúpulos por qualquer usuário. A liberdade dada por estes meios fez com que figuras públicas abdicassem de seu tempo nas mídias tradicionais para produzirem seu próprio conteúdo nas redes. A liberdade dada por estes meios fez com que figuras públicas abdicassem de seu tempo nas mídias tradicionais para produzirem seu próprio conteúdo nas redes. Jair Bolsonaro, por muito tempo, se disse eleito por conta própria pela força que obteve nos meios digitais. Mais tarde, até mesmo o presidente do Brasil sofreria sanções das redes sociais após disseminar fake news sobre as vacinações contra a Covid-19. Toda essa discussão acaba criando um público que acredita no que está lendo e defende veementemente essas inverdades, se recusando a acreditar nas mídias tradicionais, com a alegação de que os meios profissionais perderam sua credibilidade e tentam manipular as massas, sem perceberem que estão sendo manipulados pelas próprias mentiras as quais defendem. Enquanto isso, a noção também vem sendo perdida por alguns dos influenciadores. Entre os casos mais conhecidos, podemos citar 2. Um é de um delegado que acabou sendo suspenso do seu cargo por suas atitudes, e o outro é de um ex-PM e vereador deposto no Rio de Janeiro. O primeiro, conhecido como delegado da Cunha, fazia vídeos de cunho policial, os quais mostravam um pouco de sua rotina, ao menos é o que ele dizia ao público. Acontece que colegas de trabalho começaram a denunciar a atitude do delegado, chegando a alegar que o mesmo só aparecia no trabalho em dia de gravação e que até teria colocado uma vítima em risco junto a um criminoso para regravar uma ação de resgate de cativeiro. Da Cunha foi afastado das funções e duramente criticado após as denúncias virem à tona. O outro, conhecido como Gabriel Monteiro, ficou famoso por aparecer em manifestações questionando os manifestantes. Além disso, chegou a ser expulso da Polícia Militar Carioca após denunciar um suposto caso de corrupção de um superior. Gabriel se candidatou a vereador do estado e continuou com seus vídeos, agora onde fazia caridades para a população. Mais tarde, foi descoberto que muitos dos supostos vídeos não se passavam de farsas combinadas, derrubando totalmente a credibilidade do youtuber. Além disso, Gabriel também foi denunciado por vários colegas e assessores por supostos abusos sexuais da parte do deputado, além do vazamento de áudios comprometedores e vídeos com menores. Pouco tempo depois, Gabriel foi deposto de seu mandato e, mais alguns meses em seguida, preso.
Enquanto tudo isso acontecia, o trabalho da imprensa tradicional continuava, agora expondo alguns desses casos polêmicos e até unindo os influenciadores digitais às páginas de fofoca junto aos famosos atores de novela e outras figuras já consagradas da TV e rádio. Aos poucos, ambos os mundos se uniam, mas ainda com alguns impasses entre ambos. Por parte da mídia tradicional, enquanto alguns já aceitavam os influenciadores digitais como figuras públicas e famosos, outros já evitavam se unir aos mesmos. Por parte dos criadores de conteúdo, atitudes comuns da velha mídia eram criticados, expostos como sensacionalismo ou até mesmo denúncias de fake news eram rebatidas, em uma tentativa de desmoralizar e enfraquecer a credibilidade da grande mídia, algo que, infelizmente, funcionou para muitos brasileiros, que, até a atualidade, se recusam a acreditar em fatos contrários às suas ideologias publicados por estes meios e preferem se iludir nas mentiras, principalmente ligadas a idolatrias políticas dos meios sociais. Mas não pense que a mídia tradicional também não se contaminou nesse meio, já que com a internet sendo um meio tão rápido, fica difícil conferir as fontes com precisão antes de publicar os fatos. Um caso recente a ser citado é do jornalista famoso que acabou espalhando mentiras sobre um youtuber viral. O caso aconteceu quando Léo Dias, famoso por suas publicações de fofoca, alegou que o youtuber Luva de Pedreiro havia mentido sobre o fim de sua carreira apenas para mudar de empresário sem ser julgado. Ao ver a publicação, o garoto, que é de origem simples, se mostrou indignado, desmentindo e rebatendo as alegações do jornalista. Casos como estes acabam dando espaço para que mais críticas e dúvidas surjam sobre a imprensa tradicional. Por isso, mesmo com uma alta circulação de informação, ainda precisamos separar um tempo para verificar as fontes. As punições sobre a perca de credibilidade de um jornalista vão muito além das críticas, podendo fazer com que o mesmo perca o emprego ou que o portal perca patrocinadores. Mas quanto aos meios das redes sociais, será que essas punições também ocorrem? Como influenciador digital, você já chegou assim a publicar um vídeo e ser atacado por qualquer razão, assim, chegou a se sentir ofendido ou não? Bom, o que acontece muito em relação a receber ataque, você não recebe o ataque diretamente, tipo na minha página não. Mas aí, por exemplo, você coloca lá assim, porque a gente tem que pôr um chamado assim, interessante para o cliente ou quem está assistindo querer ir lá e clicar e ver se é aquilo mesmo. Beba essa cápsula e emagreça. Aí o personal ou alguma outra pessoa aí do meio aí fala assim, cara, o cara tá vendendo ali milagre. Tipo, nossa, falou que só tomar uma cápsula lá emagrece. Mas geralmente são pessoas que não têm o hábito da leitura e a pessoa não vai na descrição, né? Ela quer, na verdade, te criticar. Aí com isso ela sai espalhando fake news que você tá vendendo uma pílula mágica. Mas ela não vai na sua página, ela comenta com alguém que você conhece e aí chega até você. Então é mais ou menos nesse sentido aí que a gente recebe ataques. Você acha assim que as mudanças no algoritmo em defesa da comunidade, na rede social, acaba te afetando a produzir conteúdo? De que forma, assim, você acha? De forma positiva ou negativa? Para mim, as mudanças assim do algoritmo me afetam de forma positiva, né? Porque ela obriga mais de mim a desenvolver métodos de estar alcançando, ela me obriga a estudar mais a ferramenta, a pesquisar mais, né? E tipo, você fica meio que apto até para dar um curso de marketing digital, porque você vive aquilo ali o tempo todo. Mas, por mais que tenha as mudanças de algoritmo, se você faz o básico ali, que o algoritmo pede, as mudanças dele não te afetam praticamente nada. Então, eu acho positivo sim, positivo pro meu crescimento, porque tudo que é acomodado, tudo que você fica na mesmice, você não tem evolução, né? E eu sou uma pessoa que gosta de correr atrás e evoluir o tempo todo. Acho a mudança bem positiva. Você acha assim que agora nesse mundo do digital influencer, você acha que seria importante uma formação profissional na área para se tornar um grande digital influencer aí? Cara, seria bem positivo. Bem positivo, porque hoje a era digital praticamente está só começando. Então tem muita coisa a se explorar ainda, né? Tem muito a crescer e o marketing digital é praticamente infinito, cara. Sempre vai ter alguém comprando, sempre vai ter alguém vendendo. Então, se você tem um curso, né, que vai explicar ali de forma mais clara
Inclusive eu tenho até umas ideias para um curso, se caso surgir assim, né? É melhor porque a pessoa já sai lá na frente, né? A pessoa já... Muita coisa que a gente erra, a gente deixa de errar tendo um passo a passo de como que você segue. Não precisava ser um curso longo, podia ser um curso menor, né? Mas seria interessante sim. Atualmente, muito se fala sobre regras e algoritmos que têm sido implantados por redes sociais e plataformas de criação de conteúdo. O TikTok, por exemplo, mudou suas diretrizes para proteger sua comunidade LGBTQIA+, e os menores de idade. O YouTube também é constantemente criticado pelos seus próprios influenciadores por ter adotado medidas rígidas de controle, impondo confirmação etária em vídeos e até derrubando os considerados impróprios. Aos poucos, os limites já conhecidos pela mídia tradicional estão sendo impostos neste novo mundo digital, mas esses ataques não partem somente dos criadores de conteúdo, que são constantemente criticados e sofrem boicotes ou os conhecidos como cancelamentos por falas polêmicas, mas também pelo público que se aproveita da onda para ofender, criticar e desmoralizar grupos e comunidades de pessoas. Esses atos de ódio costumam atrair ainda mais comentários semelhantes, disfarçados de liberdade de expressão, mas focados apenas em destruir uma ideologia e atacar grupos específicos. Esses atos são, muitas vezes, feitos por pessoas intolerantes ou apenas por aqueles que se divertem criando atrito nas redes sociais, os chamados trolls. Felizmente, muitas das medidas adotadas contra os atos de ódio de influenciadores também cabem ao público, e os próprios usuários que se sentirem ofendidos podem denunciar esses discursos, que serão analisados pelo site com base nas diretrizes do mesmo. Além disso, atos de ódio não podem ser vistos como liberdade de expressão, afinal, o próprio filósofo inglês Herbert Spencer já dizia: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Partindo para outro tópico, agora sobre o profissionalismo, será que apenas os formados podem ser considerados profissionais de fato? Donizete, vamos falar sobre credibilidade. Se a gente for falar assim, você como parte da audiência com curso superior, na sua opinião, o que você acha que dá para credibilizar um jornal, a informação, quando você recebe ali a primeira mão? Você acha que só dele vir de uma fonte confiável, de um jornal aí renomado, ou até de um jornalista formado, isso já automaticamente credibiliza essa notícia e você já pode sair compartilhando, ou você vê de outra forma, busca outros meios aí de credibilizar essa notícia? Basicamente eu tento buscar novas fontes e buscando outros meios de comunicação sobre aquela determinada postagem ou determinada notícia para fazer a comparação de dados. Com essa comparação de dados a gente pode verificar se aquele assunto é fake news ou não, e independente se o jornal é de grande repercussão ou não. Basicamente é isso, buscar fazer a comparação de dados numa determinada quantidade de outros jornais ou outras fontes de notícia. Eu acho que umas 3, 4 já dá para basear suficiente sobre aquele determinado assunto. Muitos não sabem, mas grandes nomes da mídia tradicional não são formados na área. São grandes nomes conhecidos como William Bonner, âncora do Jornal Nacional, Luiz da Atena, há anos à frente do Brasil Urgente, e até Geraldo Luiz, repórter e apresentador da Rede Record. Acontece que há apenas duas coisas em comum dentre eles: seu talento e sua ampla credibilidade, desenvolvida ao longo dos anos. Sem isso, nenhum jornalista pode se considerar um jornalista de fato. Quanto a esta divisão entre o influenciador e o jornalista formado, cada vez mais ela tende a ceder, pois ainda temos muito a aprender com esses novos criadores de conteúdo, que desbravaram este meio e se desenvolveram, como o que aconteceu nos primórdios da mídia tradicional até o formato que conhecemos e amamos. Aposto que depois de tudo que eu te mostrei, sua percepção sobre as redes sociais, a internet e o jornalismo pode ter mudado um pouco, assim como a minha também mudou enquanto eu fazia esse documentário. Espero que sim, e meu nome é Vinícius e a gente fica por aqui.